Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 17 de março de 2021 e eu vim fazer aqui esse vídeo para que vocês possam entender um pouquinho como que é o processo para que a gente possa posteriormente deixar já encaminhado, no caso de você precisar deixar a tua aposentadoria para o seu filho com esquizofrenia ou para o seu familiar, né, que tem a sua tutela, ou no caso que você não tenha tutela, mas é mãe, né, ou pai. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, aqui é o canal Sara Nicolelli falando sobre esquizofrenia, onde eu procuro abordar vários assuntos relacionados, obviamente, à esquizofrenia. E como mãe, né, eu procuro levar informações e algumas orientações, né, porque a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir algumas informações assim de uma forma mais clara. A gente passa por um momento difícil, né, desde o ano passado, com essa pandemia. São várias as situações em que a gente tem muitas negativas, né, principalmente esse pessoal do INSS, que não estão liberando muita coisa. Então, só para dar uma dica para vocês, INSS, você vai dar entrada, uma aposentadoria por invalidez provisória, que seria o auxílio doença, ou na permanente, que é a aposentadoria por invalidez, né? Você provavelmente vai ter duas negativas. Eles sempre negam, sempre, olha, eu acho que tá para ter um ou outro aí que de cara tenha conseguido. Então eles costumam negar assim de cara. Na segunda negativa deles, vocês têm que pedir uma declaração do INSS e eles não podem se recusar. Peçam uma declaração da negativa. Por que eles estão dando essa negativa? Porque a gente costuma ir com laudo, né, com vários documentos provando realmente a incapacidade e assim mesmo eles negam, né? Então daí você pega essa declaração da negativa e daí você vai para o recurso federal, para a esfera federal. Aí a própria perícia federal vai avaliar a condição do teu familiar e aí sim é provável, é quase que, não vou dizer 100%, mas na maioria dos casos ganha, tá? E gratuitamente, tá, pessoal? Vocês não precisam pegar aí nada de advogado, a não ser que você queira acelerar o processo. Bom, o que eu fiz, né? Eu tenho... o meu propósito é, na minha partida, deixar minha aposentadoria pro meu filho, pro Kainan. Eu sempre converso muito a respeito disso com ele e às vezes até quando eu tô quieta, ele que vem me perguntar. Ainda falo assim pra ele, eu não vou morrer tão cedo, viu? Vai ter que me aguentar um bom tempo. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Então a gente tem que realmente se precaver. Eu procuro deixar para ele todas as informações, mas a gente sabe também que tem o lado cognitivo, a memória, que às vezes não ajuda muito. Então eu montei um dossiê, uma pasta, né? Onde eu coloquei aqui documentos do Kainan, perícia e laudos. Todos os medicamentos, todas as receitas, as segundas vias, eu guardo aqui nesse plastiquinho, todas, tá? Então aqui tem desde o esquema terapêutico, né? Que é como que ele deve, tem o pedido aqui para comprar o medicamento, né? A receita. Aqui temos, deixa eu ver, o esquema terapêutico. Esse aqui foi um modelinho, acho que até na época que o médico adotou um pouquinho diferente, que eu até gostei, sabe? Porque ele vem certinho, a medicação, se amanhã, no almoço, na tarde, jantar ou à noite, né? Porque eu deixei hoje, como o Kainan, ele é bem responsável com os medicamentos dele, eu deixo com ele, né, para ele arrumar a própria caixinha com os remédios dele. Como eu tenho convênio da Unimed, então eu guardo, né, aonde vem aqui, por exemplo, das internações. Então, tem aqui, ó, vocês vão ver
Dá para ver, né? Federação Espírita do Paraná, que é onde ele fica, no Hospital Bom Retiro, né? Então, eu coloco aqui porque sai daí no teu boleto, né? Todos os exames que ele precisou fazer lá, aqui tudo dele, e os dias de internação. Tudo aqui guardadinho. Aí, eu fui numa das idas no hospital, quer dizer, eu acho que foi na última internação dele, que foi em novembro de 2019, eu falei assim, olha, eu quero o prontuário de todas as internações dele, porque ele só ficou internado no mesmo hospital, né? Então, eu falei, ó, e ele que teve que assinar por ele ser de maior. Então, tá aqui, atesto que Kainan segurado da Unimed, esteve internado em regime integral neste hospital de 30 de setembro de 2019 a 6 de novembro de 2019, onde se submeteu a tratamento especializado sob os cuidados profissionais do Dr. Miguel Papapá. Aí tá o CID dele, né? Aí embaixo está escrito concordando com a divulgação do CID, conforme parecer do Conselho Federal de Medicina, número 32/90. O próprio Kainan assinou, o médico dele também assinou. E aqui eles fizeram aqui uma declaração do interessado para os fins de provas que se fizerem necessárias de que Kainan recebeu atendimento no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, onde se submeteu a tratamento especializado. Aí tem um outro, que é um guia de encaminhamento, que tem a alta, né? O regime de tratamento, hospital integral, serviço médico, diagnóstico, esquizofrenia paranoide, o CID, né? F20, serviço indicado para continuidade de tratamento, medicação prescrita, aí tá aqui toda e ele assina junto com o médico. Daí chega o prontuário dele, né? Depois de uns dias chegou o prontuário dele. Então, pessoal, o prontuário eu vou mostrar, eu acho que o mais recente, porque deixa eu ver o do primeiro. Eu quis deixar tudo separado para vocês, para facilitar, mas tá aqui, vamos lá. Então, vem com a minha assinatura, né? Paciente, eu responsável, consente com o regime de tratamento sob a forma de internação e autorizo o corpo clínico do Hospital Espírita de Psiquiatria do Bom Retiro a submeter o internado às terapêuticas do programa básico de tratamento. Então, assinei tudo isso aqui, concordando. Aí vem aqui quando ele foi internado, né? Foi quando eu fui de SAMU com ele. Paciente vem acompanhado pela mãe conta que há 2 semanas o paciente mudou o comportamento, ficou mais agressivo, insônia, acelerado, irritabilidade. Paciente conta que há cerca de 1 mês estava usando testosterona injetável, a história também de uso de maconha, solvente, e iniciou aos 16 anos diariamente. Parou o uso há 1 ano, só se foi de solvente, porque da maconha não tinha parado não. Conta que no momento não está mais usando. Nega episódios semelhantes anteriores. Paciente com pensamento acelerado, fuga de ideias, delirante, desatento, ansioso, humor tendendo à euforia. Daí aqui ela tinha colocado o F29 e internamento voluntário. Foi voluntário porque, gente, nessa época ele achou que ele estava com chip no cérebro e ele precisava tirar esse chip. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, eu não sei se algum de vocês já viram como que é um prontuário. Então, aqui eles colocam história familiar, história mórbida do paciente. Então, aqui tá bronquite, alérgico a S, em tratamento, né? Porque ele tomava Roacutan. Eu já andei lendo algumas coisas, não sei se isso procede ou não, de que o Roacutan é um grande gatilho para quem tem
predisposição à esquizofrenia. Eu não sei. Aí, aqui coloca exame clínico, tá hidratado. Aí tem os outros exames aqui que eu não entendi. Verificaram como é que estava a pressão arterial e tudo mais. Então, aqui nessa época ainda era na época meio que do manual, né? Então aqui eles faziam diariamente, né, qual que era a avaliação clínica inicial, o comportamento dele. Diz que foi criado por mulheres e quer ser mais homem. Por isso, fez a autoaplicação de testosterona. O Kainan sempre reclamou da falta da figura paterna, né? Porque eu me separei grávida, não porque eu quis, mas porque o pai dele foi embora. E nunca mais, né, ele quis saber do garoto, e ele acha assim que o fato dele ter sido criado só por mulher atrapalhou muito na formação dele, né? Aquela coisa de, acho que de papo de homem, querer conversar, né? Só que as coisas que acontecem no teu corpo, desejos, vontades, um pelo que tá crescendo, tudo, né? Barba, coisas que uma mãe às vezes não vai saber explicar. Bom, então aí depois já vem de uma forma mais já na base do computador. Então tá assim, ó. Tá aqui. Atendimento familiar, compareceu sua mãe, conta que o paciente há umas 2 semanas estava agitado, com delírios persecutórios, falando em suicídio, alucinações olfativas, falando coisas sem sentido, isolado, choro sem motivo, dormindo pouco à noite, hiporexia, CHV nega, HF pai de quê? Ai, já nem sei o que é isso, separado desde a gestação, tá vendo? Daí coloca aqui, por exemplo, no dia 2 de agosto, às 9h58 da manhã, a terapeuta colocou aqui, paciente em adaptação à unidade, observa atividades. No dia 2, no mesmo dia, às 11h52, o psiquiatra passa e coloca calmo, delirante, crítica rebaixada, adaptando-se ao tratamento. Às 22h38, o psiquiatra volta, uma outra psiquiatra volta lá, insônia inicial, sem demais queixas, medicamento via oral. No dia 3, dia seguinte, 12h20, o psicólogo, o paciente melhor, consegue falar de sua doença e tem bom entendimento das crises. E do que foi ruim ter usado tanta droga. Fala de seu convívio familiar e das dificuldades no relacionamento com a irmã estar morando. Daí por isso ele está morando na avó, que colocou, não tem vírgula. Também conta de ter um filho de 4 anos que vive com a mãe da criança. Então aqui, nesse prontuário, daí tem a enfermagem. Cliente com insônia, comunicado plantonista, medicado, segue sob observação e cuidados. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Fala das comorbidades, alergias, paciente referindo ansiedade. Vamos ver, paciente confuso no momento. Relata intensa dificuldade para iniciar o sono, solicita a equipe medicação um pouco mais forte, medicado. Paciente com evolução lenta, melhor adesão ao tratamento, ansioso, delirante, sem previsão de alta. Então, tudo isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês tenham, né? Para que vocês possam colocar nesse dossiê, para que vocês possam dar entrada no pedido de aposentadoria. Olha aqui, paciente acompanhado pela mãe, ansioso, lúcido, isso aqui foi numa outra internação. Lúcido e orientado, adequado, diz ser esquizofrênico e pediu internamento porque a mente cria coisas e por temer tornar-se violento. E foi nessa aqui que ele realmente acabou tendo uma situação dentro do hospital em que ele acabou mesmo até machucando uma pessoa, não porque tenha sido a intenção dele. Mas ele, vamos lá.
Paciente apresentou heteroagressividade contra outro paciente, sendo ameaçado pelos demais pacientes da unidade. Encaminho mesmo para a unidade Borges para poder passar a noite. Realizado contenção e leito e medicado conforme prescrição médica. A enfermagem aqui escreveu. Médico. Paciente agrediu outro paciente na unidade com soco em região mandibular. Extremamente agressivo, outros pacientes na unidade relataram que sofreram ameaça de heteroagressão deste paciente hoje. Demais pacientes estão revoltados pela agressividade do Kainan. Desta forma, optou-se por mudá-lo de unidade por hoje até que seja reavaliado pela equipe responsável por seu tratamento. Encaminhado à unidade Borges, colocado em contenção física e em observação constante por risco intenso de heteroagressividade. Medicado. Continua na unidade, minimizando a sua atitude de agressão. Daí, no mesmo dia, ontem apresentou crise de agitação, agrediu outro paciente por delírio persecutório. Está na unidade Borges por segurança, outros pacientes estão bravos com ele. Alterado prescrição, paciente com crítica rebaixada quanto ao ocorrido, discurso persecutório, alterado prescrição. Ansioso e medicado. Aí depois, então, gente, isso tudo vai falando, né? Porque, na verdade, isso aí foi uma situação que aconteceu. Eu não vou defender ele, né? Porque eu acho que a gente também tem que... Mas ele estava no lugar certo, na hora certa. O Kainan, ele tem por hábito correr. E ele é um rapaz muito alto, ele é forte. E ele estava correndo no pátio do hospital quando... Outros 3 estavam observando ele, que também estavam delirantes. E um dos que comentou com o outro. Pelo menos foi o que a assistente social e a psicóloga me contaram lá no hospital. Que disse que um olhou pro outro e falou assim, ele tá correndo para ficar forte para pegar gente. Né? E aí se amontoaram lá num cantinho para brincar de briga. Um sabia judo, outro sabia de judô, jiu-jitsu e assim foi. E o meu... né, que ao mesmo tempo que eles são tão espertinhos, eles são inocentes. Chegou e falou para um dos que estava persecutório também, falou assim, você pode me ensinar um truque de jiu-jitsu? E o cara pegou, botou ele no chão e sentou aqui nele, sabe? E sentou, colocou as pernas aqui, né, o meio das pernas, ficou sentado aqui com as pernas pro lado. E ele não gostou da atitude, do jeito que ele estava deitado, ele acertou um soco na mandíbula do rapaz, ele teve um corte grande, né? E quebrou o dedo do outro, do grupo de 8 lá que vieram ajudar. Na hora ele fez assim, ó, não precisa me segurar, e nessa do não precisa me segurar, ele quebrou o dedo. Mas, inclusive esse que teve o dedo quebrado, ele falou que o Kainan nunca foi violento, e ele nunca foi mesmo violento. E aí nessa dele tá sendo jurado de morte dentro do hospital, que os outros disseram que estavam bravos com ele, botaram ele lá na outra unidade para ficar em observação. Nunca tive problemas com o Kainan nesse sentido, sabe? Em hospital. Foi a primeira vez e eu estava no Congresso Brasileiro de Psiquiatria no Rio de Janeiro. Mas eu acho que até serve pra gente, assim, prestar muita atenção quando a gente às vezes fala, não, o meu não vai fazer isso, o meu não faz, porque eles podem fazer de um momento para o outro, né? Estavam todos no lugar certo, no hospital psiquiátrico, tratando dos seus delírios, não é verdade? Bom, aí vamos lá. Eu vou falar para vocês uma coisa muito importante que eu acho que muitos não fazem, né? É o laudo médico. O laudo médico, ele tem uma pequena diferença para o atestado. O atestado é aquele que você apresenta no Recursos Humanos, ou você apresenta na faculdade, na escola. O laudo não, o laudo ele é técnico, é uma linguagem mais, não que ela seja diferente, mas ela é uma linguagem técnica, para que justamente um outro técnico, um perito, possa entender certinho. Então tá aqui, atesto, para os devidos fins, que Kainan, 28 anos, encontra-se em tratamento psiquiátrico ambulatorial sob os meus cuidados de longa data. Esteve internado em regime integral em meados de tal. Comparece regularmente às consultas e faz uso diário de medicamentos. Quadro estável, com limitações decorrentes da patologia. CID-10F20. Laudo médico. Não tem diferença, pouca coisa.
atestado, laudo. Mas para que vocês prestem atenção, o que é importante, todo ano eu pego, tá? Assim como, lembrando também que no imposto de renda, agora tem um campo ali, né, para o dependente, se ele tem alguma doença, né, grave, crônica, inclusive a doença mental. Então, vale colocar ali, tá? Laudo médico. Kainan, 30 anos, essa eu já peguei esse ano. Encontra-se em tratamento psiquiátrico ambulatorial regular sob os meus cuidados de longa data. O mesmo é portador de esquizofrenia paranoide, CID-10F20. Esteve internado em regime integral em meados de 2010 a 2019. Tem ansiedade e déficit cognitivo. Crítica rebaixada quanto à sua doença e necessidade de tratamento, porém faz uso regular da medicação. Sem outros sintomas relevantes. Atualmente comparece mensalmente às consultas em uso diário, daí aqui ele coloca os medicamentos dele, né? Então, todo ano, pessoal, eu pego um laudo dele. Aí fui no cartório. Tem que se preparar, pessoal. Aqui, essa é uma declaração pública, tá? Em cartório, de que ele é meu dependente financeiro. Eu tenho lá no grupo do Facebook, eu tenho a cópia dessa declaração, que é um instrumento importante, né? Um documento importante, para realmente você tem que se respaldar de tudo, né? Não é somente você chegar lá com um laudo desse aqui, outra coisa, com tudo que você puder, você, né, se assegure de que realmente você está munido de todos os documentos possíveis e imagináveis. Então aqui eu tenho as informações, né, do hospital, os atestados, já tenho uma negativa aqui, por exemplo, do INSS, que na realidade foi na época para o auxílio-doença, exames laboratoriais, laboratório, tá? Para saber como é que tá, tudo certinho. E é isso, gente. A gente tem que ter todo o cuidado, né? Se você quiser Olha, eu não sei como que eu posso fazer para conseguir colocar aqui, eu não sei fazer isso no YouTube, mas qualquer coisa, as que tem o meu número de celular podem me pedir que eu mando uma cópia para vocês, né? Mas lá no grupo do Facebook eu tenho a cópia dessa declaração financeira, tá? De que ele é meu dependente financeiro. Então, coloca aqui, ó, me foi declarado que para o bem da verdade repetirá em juízo, se necessário for, sob as penas da lei, que seu filho Kainan, tal, inscrito no CPF tal, cédula de identidade tal, nascido em tal, é seu dependente econômico, cuidando e zelando dele, quer em vestuário, moradia, saúde e alimentação. A presente escritura, na melhor forma de direito, assume toda e qualquer responsabilidade civil e criminal no que diz respeito à presente escritura de declaração. Aí vem aquelas coisas como assim o dissério outorgaram, dou fé, papapá. Eu paguei. Teve gente que não pagou para fazer isso. Eu paguei. Me cobraram, mas não tem problema. Eu paguei R$100 e teve gente que consegue gratuitamente aí nos cartórios. Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo para ajudar vocês a terem uma linha para vocês seguirem, né? Porque eu sei que às vezes é tanta coisa na cabeça da gente, né? Que você fica assim, você não sabe o que fazer. Outra coisa, peguei também atestado de antecedentes criminais dele, tá? Ele sempre... antecedentes criminais. Gente, o que eu puder colocar aqui termo de ciência dos direitos da pessoa,
Portador odeio, quando colocam portador, eles não portam, eles têm dos transtornos mentais. Então, aqui coloca, estou ciente, eu, Kainan, estou ciente dos direitos a mim facultado no artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Então, aqui fala quais são os direitos, né, da pessoa. Vou ler. Artigo 2º, nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, as pessoas e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, aqui o médico assina, o psiquiatra que o recebeu no hospital, tem a assinatura dele e tem a minha. Então, esse aqui é o termo de ciência que ele é fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, tá, pessoal? Então, é bem importante que vocês prestem muita atenção quando vocês forem internar, para ver se realmente o hospital fornece aí para vocês, né, ao que eles têm direito. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu sei que algumas mães às vezes ficam pensando, mas o que eu faço? Onde que eu procuro? Eu, na verdade, eu nunca dei entrada na aposentadoria para ele, porque eu ainda procuro e ainda tenho esperança de que o Kainan ele possa ter a inclusão dele no trabalho, né? Mas com certeza, se eu visse, eu vejo dificuldades nele, é óbvio, né? Eu vejo as limitações dele, né? A memória bem afetada, assim, você fala uma coisa, daqui a pouco ele vem, ele pergunta novamente, ele esqueceu. Ele é muito inteligente, mas ele tem, infelizmente, ele tem muita perda de memória. Mas eu ainda acho, sabe, que de repente eu vou conseguir alguma coisa, alguma inclusão para ele. E caso não dê, eu entro com um pedido de aposentadoria por invalidez. E ele pode sim acumular 2 pensões, tá, pessoal? Se ele tiver aposentadoria por invalidez e eu deixar a minha aposentadoria para ele pode ficar com as 2, tá ok? Eu espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de fazer uma pastinha. Eu até tenho que comprar uma mais bonitinha, que essa daqui já tá ficando bem abarrotada, tá? Eu tinha... vou ter que levantar aqui. Não queria levantar, mas eu vou levantar. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Cheguei. Talvez eu faça um corte se eu conseguir. Essa aqui é uma agenda da AME, tá? Essa agenda aqui fui eu, Sara, que elaborei. Pensando, aqui ela consta calendário 2019-2020, mas ela dentro, ela não tem data, tá, pessoal? Então aqui, primeira página, dados pessoais, nome, até na época eu ainda usava portador, né?
Eu tive que cortar porque deu aqui que ultrapassou o tempo. Então, é uma agenda, tem aqui o nome da pessoa que tem o transtorno, data de nascimento, grupo sanguíneo, fator RH, idade de quando foi diagnosticado, alergias, nome dos cuidadores, familiares, cuidador responsável, tem curatela, CID, qual transtorno, é adicto, não, qual droga, já foi internado por adicção, quanto tempo, medicamentos de uso contínuo, dosagem, efeitos colaterais, tentativa de suicídio, sim ou não, suicídio, sim ou não, o nome do psiquiatra, endereço, telefone, plano de saúde, se é SUS, qual que é o número da carteira. Aqui embaixo tem número de SAMU, CIAT, Polícia Militar, o CVV. Aí aqui tem dados pessoais, né? Sintomas positivos, alucinações e delírios. Sintomas negativos, descrever quais são. Sintomas cognitivos, descrever. Sintomas neurológicos. Funcionamento social, comportamento. E aqui atendimento no CAPS, né? Se faz o nome do CAPS, psicólogo, telefone, terapeuta, data da primeira internação, hospital, cidade, período, descrevendo o surto. Aí, gente, tem aqui controle também, né, do peso deles, contatos aqui no mesmo telefone, o que fazer durante um surto psicótico, né? Então tem aqui fala o que não fazer, o que fazer. A esquizofrenia fala um pouquinho sobre ela, tá? E aí, quando começa o mês, vamos por janeiro aqui, tá? São algumas páginas para você colocar no mês de janeiro. Então, tá a data, consulta, qual é o dia, como foi o comportamento no mês, os medicamentos que ele tá tomando, horário, alimentação, como que foi o sono, faz exercícios, fez exames do mês, quais, qual foi o resultado. Aí, aqui embaixo, data da próxima consulta. Tá? Aí tem um espaçozinho, aí entra no outro mês de fevereiro. Isso eu acho muito importante, pessoal, porque a gente às vezes esquece do que aconteceu num determinado dia do mês. Aí você vai lá e coloca aqui, vai ser o teu diário, né? Você não precisa escrever diariamente, mas quando você sentir uma certa mudança no comportamento do teu familiar. Então, você tendo essa agenda, eu acho assim que você leva pro médico, lá você repete, porque ele não vai ficar com a agenda é tua, né? Vamos supor que um dia muda de médico, né? Muda de médico, aí vai perguntar, de repente, ou muda de cidade, ou o médico morreu, você mudou de cidade, mudou de CAP, sei lá, pra onde, cadê o prontuário dele se você não conseguiu, né? Aí você já tem aqui tudo anotadinho, ó, doutor, né? No ano tal aconteceu isso, era assim, ele tomava tal medicamento, não se deu bem com o medicamento porque aconteceu isso, isso, isso. Né? E assim você vai anotando. Então, você vai viajar, né? Viaja com ele, com o teu familiar, né? Dá lá alguma coisa, numa outra cidade, ou até num outro país. Você tá aqui com o teu prontuário, né? Você carrega ele com você. Ele não é muito grosso, tá? Na verdade, acho que tem umas 15 páginas para você falar no mês, porque a gente não coloca todo dia, né? Você coloca geralmente os pontos mais importantes. E se você tiver interesse, tá? Você me chama, manda uma mensagem, né? E aí eu te informo como você conseguir a agenda da AME, tá bom? Então era isso, pessoal. Hoje eu tô aqui na AME, vim abrir um pouquinho, porque nós em Curitiba aqui nós estamos em lockdown. Se você quiser se associar à AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, é muito bom, porque a gente tem uma mensalidade de R$20, isso é para ajudar a manter a casa. Eu não sou de fazer vídeo, eu não sou de pedir dinheiro, porque eu morro de vergonha, mas eu sei que tá difícil para muita gente. Aqui eu pago aluguel, pago condomínio, pago luz, pago água. Estamos sem água aqui hoje por causa de rodízio que estão fazendo, mas eles não descontam, né, da fatura da água. Pago R$135 de água, um ano que ficou fechado, está fechado, e pagando isso de água, é um absurdo. Mas eles não têm dó nem piedade, né? E se você puder colaborar,
quiser entrar, se associar, nós temos já uma AME em São Paulo, onde nós temos uma equipe de psicólogos que atendem os familiares de pessoas com esquizofrenia. No momento, a AME Curitiba, que nós temos o nosso espaço físico aqui, no momento nós estamos atendendo somente familiares, né? Porque o propósito da AME é para atender a família que costuma reclamar, que não tem uma associação, que não tem quem dê um apoio, né? Porque às vezes a gente não tem isso no hospital, ou de repente um dia você quer ir lá falar com o psicólogo e não tem, ou você contrata. E a AME tem isso, né? Nós temos também o nosso psicólogo online, agora nós temos aqui em Curitiba uma enfermeira psiquiátrica e vamos ver se conseguimos mais coisas no decorrer do ano, né? Eu quero ver se eu consigo um psiquiatra, uma terapeuta ocupacional, porque a gente também não pode falar somente da esquizofrenia. A gente também tem que sair um pouquinho, sabe? Esquecer a esquizofrenia e relaxar. Falar sobre outras coisas, não apenas a esquizofrenia, né? Mas às vezes até condutas nossas, sabe? Ou o que a gente gostaria de viver. A gente também tem que sair um pouquinho desse viver 24 horas por dia com a esquizofrenia. Então, o fato de você, às vezes, ir num grupo de apoio, não quer dizer que você vai lá chegar e falar só da esquizofrenia, não. De repente vai lá, vai ter uma tarde de assistir um filme, aqui na AME Curitiba, né? A AME São Paulo, ela funciona de uma forma diferente, porque lá é dentro do CAINS Vila Mariana, onde tem o PROESC, o Programa de Esquizofrenia da Unifesp, né? Então, nós temos esse apoio deles lá, né? Então, a gente trabalha, assim, de uma forma um pouquinho diferente. Lá é uma sala, né, fornecida para a AME, mas tem uma equipe de profissionais, de advogados, de psicólogos, que tenham, assim, sabe, um tratamento maravilhoso. Se você é de São Paulo, né, região, e quiser também tratar com esse pessoal, os psicólogos da AME São Paulo, é só falar para mim que eu coloco vocês em contato com a pessoa responsável, tá? E aqui de Curitiba, eu tenho os grupos, né, no WhatsApp, tem o grupo no Facebook, mas são grupos assim que a gente troca muita informação. E agradeço muito as várias mães que têm me ajudado a manter aqui, sabe? Não é um aluguel barato, infelizmente Curitiba é uma cidade cara, né? Foi o lugar mais próximo da minha casa, porque o meu filho fica ali sozinho, então no caso de eu precisar correr também, né? E aqui é um espaço muito gostoso, gostaria de poder mostrar para vocês, acho até que eu vou fazer isso, né? Para quem não conhece a AME, tá? Vamos lá, não conhecer, né? Então aqui eu tenho onde ficam as agendas, aqui é a salinha. Ai, vocês não ligam a bagunça, gente, que eu vim trazer água porque ia abrir um pouco para poder tomar um solzinho. Aqui, quando nós inauguramos, aqui é o símbolo da AME, né? Então, mães, pais, irmãs, esposas colocaram aqui as suas mãos. Não tem de todo mundo, né? É um espaço muito bom. Tudo aqui foi doação. Algumas coisas nós compramos. Aqui é a salinha do psicólogo, tá? Então, aqui faz um atendimento individual. É um lugar muito gostoso, para quem não conhece. Ponto de referência à maternidade. Então, tem coisas aqui que são minhas, da minha casa, né? Então, aqui, olha, é um espaço grande. Ó, o sofá que eu trouxe da minha casa. Aqui é onde nós fazemos a nossa terapia em grupo, tá? Um lugar muito gostoso. Eu procurei fazer um ambiente alegre, colorido, né? Para que a gente possa se sentir assim num lugar mais aconchegante. Então, gosto dos meus enfeitinhos. Temos a nossa pequena cozinha aqui.
E a gente faz um cafezinho, um ponto de encontro aqui, né? A gente sempre oferece um café na pia e ali são 2 toaletes, masculino e feminino. Então, como vocês podem ver, é um espaço bom, né? É um espaço grande que a gente pode receber bastante pessoas aqui, né? E fazer terapias. Eu gosto muito daqui. Eu confesso para vocês que eu me sinto muito bem aqui na AME. Peraí. Me sinto muito bem aqui. Meu filho às vezes vem para cá, ele gosta de vir para cá ler, né? Que agora nessa pandemia, aqui fica fechado. Ele às vezes fala assim para mim: posso ir para AME, mãe? Pode. Daí ele gosta de vir para cá para ler. Ele diz que ele se sente muito bem, que ele sente aqui um clima leve, gostoso. E realmente todo mundo que vem aqui gosta muito. Então, você que é de Curitiba, região metropolitana, ou até mesmo de outro estado, que queira vir conhecer a AME, é só falar comigo, né? Aqui é para atender um familiar e pretendemos também, esse ano, começar a fazer um trabalho com a pessoa com esquizofrenia acompanhada do familiar, tá? E que esteja já estabilizada, né? Para daí a gente poder fazer um trabalho com eles. Tá ok, pessoal? Então, se vocês puderem colaborar, se associem, né? Porque hoje a AME está em Curitiba, está em São Paulo, mas nós temos uma mãe de Santa Catarina que ela também já dá muitas coordenadas por lá. Nós não temos um espaço físico ainda, porque as coisas não são fáceis, né? Porque se você quer abrir de repente uma AME num outro estado, vai procurar um lugar gratuito, se você consegue, né, um espaço para atender pelo menos as famílias, dar um conforto, ter um psicólogo. A gente trabalha com voluntários, né? Eu também pego estagiários de universidades que estão geralmente no último ano já de psicologia, né? Mas tem o psicólogo formado aqui que responde. Então, isso tudo é muito importante. Vocês têm que saber que a AME existe, vocês têm que saber que vocês também podem utilizar os serviços da AME, tá? Mas para quem puder se associar, para que a gente possa crescer em número, né? Porque quanto mais associados nós tivermos, melhor. Porque maior é o impacto quando você for, por exemplo, vamos supor, você vai aí no governo do estado ou no governo federal, né? Quantas associadas você tem? 100. Quantas associadas você tem? Eu tenho 3.000, 5.000. Já aí a coisa já muda de figura. Infelizmente, nós temos aqui 200 e poucas associadas. 78% inadimplentes. Então, é complicado. A gente está sobrevivendo aqui. Tá que nem o pessoal aí no respirador, viu? Não tá fácil. Mas a gente tá conseguindo, graças a Deus. Até agora consegui honrar todas as minhas contas. Tá bom, pessoal? E qualquer coisa eu vou deixar aqui o site da AME, tá? E se associem. Para quem não quiser se associar, mas quiser fazer doação para a AME, é muito bem-vindo. Lá no site tem todos os dados, né, que vocês precisam, o número da conta, o Pix e tudo mais, tá? CNPJ, nós temos estatuto, tudo bonitinho, tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas eu acho que necessário, né, para um assunto importante, tá ok, pessoal? Muito obrigada por terem me ouvido. Continuem aqui no canal, se inscrevam. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, porque quanto mais gente se inscreve, também mais a gente consegue, né, impulsionar o canal e para que ele possa se espalhar por aí. Infelizmente eu não sei colocar legenda em inglês, senão eu já colocava, né, para que possam outros países também fazerem uso desses vídeos, né, porque a gente pouco vê familiares falando a respeito de esquizofrenia assim, né, abertamente. As pessoas costumam ficar um pouquinho mais assim acuadas. Tá bom, pessoal? Então, sugestões eu aceito, são sempre bem-vindas e agradeço mais uma vez vocês estarem aqui comigo.